Olá pessoal, eu sou a Jamile e hoje vou mostrar para vocês um vídeo sobre o guia completo da carpa Corraco, gente. Então, nesse guia que eu escrevi, fala tudo sobre, sobre a própria variedade, subvariedades e alguns detalhes em específico da carpa Corraco. Então, se você quer ter um animal de qualidade, é bom assistir esse vídeo aqui. E já não esquece de deixar o seu like para ajudar a gente. Não esquece também de se inscrever no nosso canal para ajudar aqui o crescimento do nosso canal e muito mais pessoas a assistirem nossos vídeos também. A variedade Corraco é uma das mais tradicionais do Japão e também do mundo inteiro. Ela é uma variedade que foi criada ali em meados de 1888, que ela foi estabilizada como uma carpa Corraco com essa nomenclatura. E antigamente, né, ela tinha várias linhagens, e essas linhagens têm umas particularidades de cada uma delas, certo? E elas têm nomes da linhagem, né, que já vamos começar com a parte de genética, tem nomes dos fundadores dessas linhagens, como uma homenagem. E essas linhagens eram 4: Tomoin, Senzuki, Yaguzen e Manzo. São as 4 linhagens principais, porém somente 2 delas que permaneceram até hoje, que são as linhagens Tomoin e Yaguzen. Ela é uma carpa que participa do grupo das Gossangues. As Gossangues são as carpas mais famosas do mundo, né? São as variedades mais populares que tem. Você encontra em qualquer país do mundo, você consegue encontrar carpas Gossangue. Que seriam elas? A Showa, que nós temos um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre a Showa. A Sanki, que eu ainda vou fazer futuramente, e agora a Corraco. São essas 3 carpas as mais famosas e são as mais bem avaliadas no mundo inteiro. Traduzindo o nome Corraco, Ko em japonês significa vermelho e Haku, branco. Então, na tradução literal, o nome dessa variedade é Koi vermelha com branco, ou vermelha e branco, né? Agora, entrando no padrão da variedade, a carpa Corraco ela é uma carpa que ela precisa ter um corpo, um branco sólido, um branco muito bonito, como os japoneses chamam, um branco como a neve, um branco bem clarinho mesmo, sem manchas, sem ter aquele tom amarelado, sem ter um outro tom como acinzentado, ser um branco bem sólido, com as manchas vermelhas. Porém, as manchas não podem ser dispostas de qualquer jeito. Elas precisam ter uma conformação de manchas muito boa. Quando essas manchas são muito boas, quanto melhor é o padrão da carpa, mais ela vale. Isso que diferencia, né, a carpa koi das outras carpas, dos outros grupos, né? E as carpas koi, elas são animais que são valorizadas de acordo com a sua morfologia, que seria todo o padrão externo dela. Esse branco sólido é chamado de shiro pelos japoneses. As manchas vermelhas, que também são chamadas de ri, elas devem ser bem nítidas. E elas podem variar de um vermelho alaranjado, ou até algumas espécies, até umas variedades mais laranjas, que elas já não têm uma genética tão forte de vermelho, até um vermelho escarlate bem forte, assim. Só não pode passar ali para tons mais escuros e nem abaixo de alaranjado. Claro que esses animais são avaliados no tamanho que, a partir dos 2, 3 anos, que ela tem a sua coloração definida. Antes disso, né, o animal pode modificar muito, tanto em manchas, que podem alterar conforme o tempo, tanto em coloração da variedade. As manchas das Corracos, elas devem estar na parte dorsal do animal. E elas devem ser equilibradas. Por exemplo, não pode ser tudo para um lado só ou tudo para o outro. Ela, quanto mais centralizado ali e também equilibrado esse padrão, melhor. Ela não deve possuir colorações avermelhadas e nem qualquer outro tipo de mancha sobre as nadadeiras e nem sobre o vermelho. Por exemplo, pintinhas pretas, não deve conter nenhuma no animal, somente mesmo vermelho e branco. Não deve ter nenhuma das nadadeiras manchas vermelhas, que isso faz com que o animal seja desvalorizado. Também elas não podem ultrapassar as manchas, né? Não devem ultrapassar a linha lateral do animal, que isso é como se cortasse horizontalmente o animal na vista lateral dele, é a metade dele. Se ultrapassar aquela linha lateral, ele também acaba sendo desvalorizado. E ele também não pode ter manchas vermelhas nos olhos, tá? Porque isso já é uma questão de saúde do próprio animal. Então, as manchas vermelhas nos olhos, geralmente, com o tempo, acaba levando o animal à cegueira. As manchas devem ser proporcionais ao tamanho do peixe. Por exemplo, se for uma carpa pequena, ela não deve ter manchas muito grandes.
Se for uma carpa grande, não pode ter manchas muito pequenas. Elas devem ser equilibradas com o tamanho do animal, que vai trazer mais harmonia para esse padrão. Para ser considerada uma boa curraco, ela precisa ter a mancha estendida até a cabeça ou ter mancha vermelha na cabeça, pois isso é considerado uma falta eliminatória para as carpas curracos. Por exemplo, ela é um animal totalmente desvalorizado por causa disso. Então, é ideal que ela tenha algum tipo de mancha vermelha, né, na cabeça, que é da própria variedade. Em caso de competição, as carpas curracos, algumas variedades, algumas genéticas tendem a ficar um pouquinho amarelado na cabeça. Isso é normal em animais mais novos, porém em carpas mais velhas é necessário que ela seja com a cabeça bem branquinha, bem clarinha, porque senão ela acaba perdendo alguns pontos, né, em competição, mas isso não faz com que o animal seja um péssimo animal só por causa disso. Isso é totalmente normal, qualquer peixe branco, qualquer carpa branca, né, qualquer carpa que tenha essa base branca, pode ficar com esse tom amarelado nas nadadeiras. E isso demora bastante tempo para você consertar, isso no animal, caso ele tenha, ou é quase impossível você encontrar um animal totalmente branco disponível no mercado brasileiro. A curraco ideal precisa ter a região da boca bem branca, quer dizer, a boca, as bochechas, o lábio, a mandíbula, brancas. É o melhor da variedade, tá? Não deve ter nenhum tipo de mancha, a não ser a cutibene, que é um tipo de mancha que tem só no lábiozinho da carpa, como se ela estivesse utilizando um batom. Isso é da variedade também da curraco, é aceita. Se essa mancha se estender por outras partes da boca, a não ser ali os lábios, já é um animal que também tem um valorzinho um pouquinho menor. E também, como qualquer variedade de koi, ela também tem subvariedades, que são algumas particularidades a mais no animal a ser avaliado, ou para você mesmo escolher ele. Então, eu vou mostrar aqui para vocês mais alguns padrões bem legais que vocês podem conhecer agora. Começando pela subvariedade de padrão de mancha, né? Padrão de mancha Ri, que é a mancha vermelha que, pelo corpo, que ela vai se alterando conforme o nome dela. Começando ali pela Strange Ri, ela é uma mancha de padrão único, ela é uma única só, e é contínuo e com várias manchas. É como se ela fosse interligando diversas manchas conforme o passar do corpo do animal. Porém, ela não tem um padrão exato, né? Strange Ri, ele é um único e contínuo. Agora tem o padrão Omoio, que é um padrão também único e contínuo, mas ele é como se fosse uma mancha grande da cabeça à cauda do animal. E esse é um padrão bem mais comum, se encontra com um valor bem mais acessível, essa subvariedade de curraco. Agora ali tem a Nidan, que são duas manchas não interligadas, que são duas manchas, digamos, por exemplo, na cabeça e na cauda, na cabeça e no meio do animal. Tem diversos tipos de Nidan, então se tiver duas manchas grandes, é Nidan. Se tiver três manchas grandes no animal, é Sandan. Se tiver quatro manchas não interligadas no animal, é considerada Yondan. Se tiver cinco manchas não interligadas no animal, é chamado de Godan. Agora tem um padrão que eu gosto bastante particular, que é o padrão de zigue-zague, parece um raio assim, é chamada de Inazuma Curraco. Essa é uma das minhas favoritas, é um animal também bastante raro de ser encontrado, porque é um padrão muito específico e eu acho muito bonito também. Eu também tenho um padrão chamado Goten Sakura, que é como se fosse flores de cerejeira, como é descrito essa subvariedade, que são pequenas manchas pelo corpo, né? Que elas lembram as pétalas de flores de cerejeira, mas é também uma variedade bem rara de ser encontrada. Eu, particularmente, nunca vi uma dessas no Brasil, mas é um animal também bem diferente que você pode encontrar. Agora, pelo padrão de Ri na cabeça do animal, né? Isso elas têm um nome também diferentes. A Cutibene, que quer dizer os lábios vermelhos, ou como se fosse batom na carpa, é chamado de Cutibene. A Mecamburi, que é considerado um capuz, que é particular da variedade das curracos. Muitas têm o Mecamburi, que faz o animal ser altamente valorizado. Esse Mecamburi, quanto mais perfeito, melhor. Parece mesmo um capuzinho na testa, assim, na cabeça do animal, fica entre os olhos, né? Pode ter também a Maruten, que é um tipo de mancha na cabeça sem ser a tancho, né? É uma mancha mesmo, assim, sem ser circular. E é uma mancha que parece uma coroa. Então, Maruten em japonês significa coroa. Agora, a subvariedade mais bem avaliada da Curraco, que é uma variedade assim que todo mundo gosta, é a mais clássica e uma das mais bonitas,
é a Tancho, gente. A Tancho também, ela é uma corraco. O nome dela é Tancho Corraco, o nome completo do animal, né? Porque ela é aquela marquinha vermelha, aquele círculo perfeito na testa, como a gente pode dizer, na testa da carpa. E ela não pode ter nenhuma outra mancha no corpo da corraco, né? Na Tancho Corraco. Ela não pode ter nenhuma outra mancha vermelha em nenhuma parte do corpo. Isso faz com que o animal seja um animal muito especial, muito raro de ser conseguido. Como a gente diz, é uma em 1 milhão, né? Porque precisa ter um selecionamento genético muito alto. São muitos animais reproduzidos para você conseguir ter uma Tancho. Então, é realmente um animal bem raro, muito bonito, eu gosto bastante. E é um padrão mais valioso. E ela tem o corpo todo sólido, branco também, branco como a neve, lindíssimo, com aquela mancha vermelha no meio dos olhos, muito bonita também, e é uma das variedades mais legais que tem da Corraco, né? A última subvariedade por padrão de rim na cabeça é a Hanatsuki. Essa, ela é uma mancha que acompanha ali dos lábios da carpa, separa assim, é como se fosse um mecambure, como se fosse aquele capuzinho, só que não é um arredondado, ela é reto assim, vai até o nariz, até a boca do animal, e ela é uma extensão que vai entre a área dos olhos ali, do nariz, e vai até os ombros do animal, normalmente, né? Ele vai afunilando e fica também um destaque bem legal no animal, bem diferente. Agora falando mais sobre a saúde, o crescimento e a nutrição de que uma carpa corraco precisa, né, para se desenvolver inteiramente. Ela é a carpa corraco em si, ela é muito interligada com o que ela come e também, né, outras coisas como parâmetros da água e qualidade na alimentação principalmente. Agora sobre os parâmetros de água, né? Todas as carpas elas precisam de um parâmetro de dureza de água, GH e KH, um pouco mais medianos para mole, dependendo das variedades que você quer que se desenvolvam com melhor qualidade. Tem um animal principal dentro do seu lago e alguns tipos de águas valorizam ou desvalorizam ele, tá bom? Então é mais ou menos isso que a gente entende sobre o KH e o GH. KH e GH um pouquinho mais moles, neutro para mole, que é legal para essas carpas. As carpas corracos em específico, elas preferem águas mais moles. Isso não quer dizer que ela vai morrer se a sua água for com muitos minerais. Não, isso não tem nada a ver. O que vai diferenciar nisso é a qualidade da cor do animal. Por exemplo, em águas mais duras, águas com pH mais alto, digamos assim, acima de 7,6, o animal ele começa a desenvolver chime. Chime são pontinhos pretos, pontinhos parecem umas bolinhas pretas assim. Às vezes até o pessoal pergunta se é doença, porque o animal desenvolveu isso, e geralmente não é não, gente. É por causa da água mesmo, água que você abastece o seu lago, água da sua região, pode ser um pouco mais duras, e elas acabam desenvolvendo esses pontinhos pretos. Isso faz o animal desvalorizar bastante, porque ele é um pontinho que é totalmente perceptível, você consegue ver que ela desenvolveu o chime, porém é um pouco mais difícil de tirar. Quando uma pessoa compra um animal com um chime, tem ali, vai uns 3, 4 meses para você conseguir tirar essa mancha do animal, tá? Porque ela é uma mancha relacionada totalmente com os parâmetros da água, tá bom? E geralmente elas somem, né? O chime, caso você compre um animal já com chime, pode ser que eles saiam com o tempo, a maior parte sai. Porém, às vezes acontece de ser um problema genético, não que seja um problema, mas antigamente o pessoal utilizava muito cruzamentos entre corraco e sangue, o que trouxe às vezes para uma genética algumas pintinhas, né? E às vezes podem ser que desenvolvam esses chimes e nunca mais saiam, mas isso daí não quer dizer que seu animal não vai prestar. Mesmo assim vai continuar o seu animal de estimação, de qualquer forma, somente é um detalhe de coloração. Agora, na parte de alimentação, é legal você alimentar carpas corracos, né? Se você quer que ela tenha um vermelho mais bonito, um branco mais bonito. Alimentações com a base, rações, né? A base de crio e também com alto teor de astaxantina, que vai trazer aquele vermelho vívido bem bonito para a cor da carpa. E você deve evitar dar muita ração com muito teor de espirulina, porque a espirulina em si, todas as carpas de base branca, elas acabam ficando um pouquinho mais amarelada, tá? Então, sempre é bom intercalar, caso você queira ter uma linha mais profissional de ração, é legal você trabalhar com elas, porque daí você consegue controlar, por exemplo, eu tô dando muito espirulina, eu consigo dar ali uma ração platina para limpar o branco novamente, né?
Então, as rações profissionais te permitem esse tipo de alteração no cardápio, né? No cardápio, no cronograma alimentar do seu animal, você consegue ter essa liberdade, né? Então, é bem interessante isso. Porque a espirulina ela vai amarelar um pouquinho o animal. Não que se você der uma vez uma ração de espirulina, der de vez em quando ali, ou dê algumas vezes por ano, não tem problema algum, gente. Não tem problema nenhum. Na verdade, são rações que têm teor de espirulina, geralmente são uma das melhores rações do mercado. Porém, né, caso você queira ter um animal com branco bem limpo, é bom você tomar um pouco de cuidado na hora da alimentação. Faz ali um cronograma alimentar legal para o seu animal, que você não vai ter nenhum tipo de problema quanto a isso, né? Quanto à parte dos pigmentadores nas rações. Agora, sobre o sexo do animal, por exemplo, as carpas corracos macho, elas tendem a ter uma coloração mais sólida, mais rápido. Porém, à medida que eles vão crescendo, vão envelhecendo, elas vão perdendo um pouco dessa qualidade de coloração. Claro que se for um animal de alta genética, é bem difícil que isso ocorra. Mas ali quando eles chegam, vamos dizer, ali pelos 10 anos de idade, o macho ele está com uma cor bem mais rala do que a fêmea. Enquanto isso, a fêmea ela demora um pouco mais para pegar a coloração. O animal que você vai comprar com 2 anos de idade ainda está laranja. E depois ali, depois dos seus 2, 3, 5, 6 anos, elas começam a pegar uma cor e depois daquele vermelho que ela pega, vermelho intenso, ela demora muitos e muitos anos para ela perder essa tonalidade. Então, é basicamente assim, as fêmeas elas demoram para conseguir uma cor, mas depois que elas conseguem, elas também demoram muito, muito mais tempo para elas perderem essa tonalidade de vermelho, enquanto os machos não. Enquanto você pega ele, digamos, mais jovem, uma cor melhor, porém, quando ele vai envelhecendo, ele vai diminuindo mais rápido essa coloração dele. Isso aí é próprio até da mesma da genética, das linhagens das carpas corracos, né? Agora, quanto à qualidade do animal, eu falei aqui diversos tipos de carpas, né? Principalmente como deve ser uma carpa corraco. Então, na hora de você comprar um animal, você verifica ali sobre as manchas, se elas estão bem equilibradas, se é um vermelho bonito, se não é um vermelho, se é um laranja bonito, porque mesmo assim, se você comprar um animal mais jovem, eles tendem a ser de um amarelado, alaranjado, por aí, vai pegando o vermelho com o tempo. Mas isso você consegue trabalhar. O que importa é você comprar um animal com saúde, um animal de um local com uma procedência bem boa. Aqui no Brasil temos diversos criadores, diversas lojas muito bacanas que cuidam dessa parte do animal para você comprar um animal já com uma qualidade extrema e também para que você não tenha nenhum problema com ele ou com outros peixes que você tem no seu lago. Então, na hora de você comprar o seu animal, observa se ele está nadando bem, se ele está interagindo, se ele não está magro, se ele não está, por exemplo, aquado num canto. Nunca escolha animais que sejam aquados, assim, mais arredios, ou que eles não querem interagir dentro do cardume. Fica observando os seus animais e escolha com base nos mais ativos, os mais interativos, os mais bonitos com cores vibrantes, mais gordinhos. Isso faz com que você já evite de você comprar um animal que esteja, às vezes nem está doente, às vezes ele só está um pouco mais abatido mesmo, mas não é legal comprar porque o risco de você perder ele é bem maior. Então, um animal muito bonito, um animal bem saudável você escolhe e você observa isso no próprio animal. Verifique também se o corpo dele é em formato de torpedo, que a gente chama. Ele começa assim, ó, faz esse formatinho do corpo, um corpo bonito, nadadeiras bem completinhas. Às vezes acontece, por exemplo, eu que já trabalho com isso há algum tempo, né, aqui na Lago Carpa, a gente sabe que em transporte, às vezes o animal acaba estragando um pouco da nadadeira, por exemplo, descolando uma parte ou ficando um pedacinho sem ela, acaba levando um problema, alguma avaria no transporte, o animal pode acabar estragando um pouco as nadadeiras. As nadadeiras, elas voltam, tá, gente? A gente vai fazer um vídeo sobre isso, mas, por exemplo, tem aquelas pelinhas entre os raios das nadadeiras, podem ficar cortado, mas eles colam de volta com o tempo, tá? Isso não é motivo para descartar um animal, a não ser que você queira, né? Isso todo mundo tem o direito de escolher o animal que prefere, né? Então, fica a critério do comprador. E outra curiosidade da carpa corraco, que ela é uma das carpas mais bem avaliadas, são as que mais ganham competições e também são uma das mais difíceis de você conseguir com uma qualidade muito alta.
Essas são carpas que podem valer milhões de reais, né? No Japão, inclusive, é uma das favoritas dos japoneses, é a carpa Kohaku. Tem carpas que ganharam diversas competições e valem mais de 35 milhões de reais, porém as não estão à venda, né? Esses são os valores ganhos em competições, né? Mas facilmente se encontra aqui notícias na internet sobre Kohaku sendo vendida a milhões de reais, e isso é muito impressionante pelo valor do animal, da qualidade dele, da conformação. São animais realmente muito diferentes do que a gente encontra normalmente nos mercados brasileiros. São animais de qualidade, são animais muito bonitos, tá bom, gente? Então, gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse conteúdo um pouquinho diferente, um pouquinho mais técnico sobre os animais. Mas tem muita gente que tem dúvidas na hora de adquirir um animal de qualidade. E esse é um vídeo para esclarecer diversas coisas sobre essa variedade tão bonita para vocês, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e comenta aqui embaixo qual Kohaku você tem, ou se você já tem uma Kohaku muito bonita no seu lago. Comenta aí que eu vou ler depois, tá bom, gente? Tchau!